Oi, quinto ano. Hoje, sexta-feira, dia 13 de agosto, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de Geografia, tá? Então, nós vamos precisar do livro, tá certo? E hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas mudanças que nós tivemos na nossa sociedade com o decorrer do tempo, tá? Então, vocês vão colocar nas páginas 94 e 95. Uma das coisas que nós vamos falar é sobre a tecnologia, trabalho e sociedade. Antigamente, há muitos anos atrás, todo o trabalho, tudo que era produzido, as pessoas elas produziam apenas com as mãos. Então, todas essas atividades elas eram realizadas apenas manualmente, que é o que a gente chama do trabalho manufaturado, tá? Mas isso levava muito tempo para ser realizado, né? As pessoas demoravam muito para poder fazer, né? Porque a gente até diz assim, quando alguém nos pede muitas coisas, né? A gente diz, calma, eu não sou uma máquina, né? Então, é justamente por conta disso, nós temos o nosso limite de produção. E as máquinas vieram para acelerar o trabalho, né? Acelerar a produção. E isso tudo, essa mudança na forma de trabalho, começou a acontecer na época da Revolução Industrial. Tá? Quando a gente fala esse nome industrial, isso nos lembra o quê? As indústrias, né? Então, essa Revolução Industrial acelerou, mexeu com a vida das pessoas. Por exemplo, se uma pessoa ela demorava com um trabalho manual a produzir algo, se ela demorasse 2 dias, as máquinas aceleraram isso muito mais. Então, aquela produção que ia demorar 2 dias, uma pessoa fazendo com as mãos, com as máquinas, elas passaram a acelerar bastante, né? E inclusive, essa produção ela começou a dobrar, a triplicar, né? Em apenas um dia, tá? Então, vocês têm, na página 94, lá no segundo parágrafo, né? Tá falando um pouco da Revolução Industrial. Vocês têm um nomezinho vermelho e tem assim, Revolução Industrial, que dinamizou a produção de bens e mudou o ritmo da vida das pessoas, que até então era puramente ligado à natureza e ao campo. Coisas como jornada de trabalho, estradas de ferro e navios a vapor começaram a mudar o mundo. Apesar de tudo, o aumento no impacto ambiental ainda era pequeno, mas a cada nova técnica de extração criada, a cada nova ferramenta de produção desenvolvida, essa agressão ao ambiente aumenta, tá? No século XIX, as cidades e populações cresceram enormemente, impulsionadas pelos avanços trazidos pela Revolução Industrial, que ainda não havia terminado. Surgem novas fontes de energia que movimentam motores mais avançados, como os automóveis. Surge também a energia elétrica, que com suas lâmpadas de filamentos iria por fim às lamparinas a gás. A partir desse período, a poluição do ar e da água começam a ser perceptíveis, né? Teve o lado bom porque a tecnologia ela nos deu outras oportunidades, outras formas, né, de trabalho, de vivência mesmo, mas teve o lado ruim porque a natureza ela foi bastante prejudicada, né? Um exemplo disso é porque quando não existiam as indústrias, né, antes da Revolução Industrial, então o que era que acontecia? O nosso ar ele era totalmente limpo. Mas aí veio a Revolução Industrial, as chaminés, né, das fábricas começaram a liberar fumaças, vieram as produções dos carros, né, movidos, né, a combustíveis, então começou a ter uma queima maior também, né, então essa fumaça ela começou a se espalhar,
E infelizmente fez com que tudo isso fosse ficando mais poluído. A natureza em si, ela fosse sendo mais prejudicada. Tá? Então, isso inclusive faz mal até para a nossa saúde também. A gente sabe que a gente precisa de um ar limpo para respirar, a gente precisa de uma água de qualidade para poder beber e, infelizmente, a gente não está tendo muitas opções de ter isso, né? De ter essas características por conta desses acontecimentos, tá? Na página 95, vocês têm, 95, vocês têm assim, na década de 1950, século XX, o desenvolvimento da tecnologia, ampliado após as duas guerras mundiais, fez com que a indústria e a poluição alcançassem níveis nunca antes possíveis. E esses níveis só têm aumentado. Né? Então, a gente está vendo aí, vocês têm uma imagem na mesma página, e essa imagem está mostrando o quê? O trabalho manual. As pessoas, elas iam, plantavam de local em local, manualmente, ou seja, com as mãos, tá? Depois elas iam colher, né, quando chegasse a época adequada. Só que isso demorava bastante. Você já imaginou a pessoa sair de local em local, plantando apenas com as mãos? Depois chegasse na época da colheita, então ia ter que retirar tudo isso. Então iria demorar bastante, tá? Aí depois vocês estão vendo nessa outra imagem, aí embaixo, e aqui nós já temos um trator, né? Nós já temos aí a criação das máquinas para poder acelerar o transporte, né, do que era colhido. Inclusive tem até as sementeiras também, né, que elas vão percorrendo os lugares e vão dispersando essas sementes. Tá? E aqui, ó, o último é que é o interessante. Vocês têm assim, lá no retângulo azul. Extrair madeira poderia levar dias, além de remover manualmente os galhos. Os lenhadores usavam animais de tração para carregar a madeira. Se não tivessem animais, carregavam eles mesmos, certo? Tem outra página, também que é o restante, a página 96, tem assim, com o desenvolvimento das ferramentas de corte, a madeira pode ser extraída e levada diretamente para a cadeia de produção. Aí lá embaixo vocês estão vendo o sapateiro, tem assim, o ritmo de produção era ditado pelo próprio trabalhador, que fazia seu próprio horário, de acordo com a necessidade ou simples vontade. Aí vocês têm a continuação, com a industrialização, o que dita o ritmo de trabalho é a demanda da fábrica e o horário estabelecido pelo contrato. Antigamente, a única forma de vender sua mercadoria era expor em algum lugar seus produtos, seja numa loja ou na feira livre. Aí lá embaixo tem, com o desenvolvimento de tecnologias, ter um espaço físico para vender produtos se tornou opcional. Com a internet podemos comprar e vender mercadorias do conforto do nosso lar. Uma coisa interessante para a gente falar sobre isso também é que nós já falamos da questão da produção, né, de muitos materiais que eram feitos apenas com as mãos, depois vieram as máquinas para acelerar esse trabalho. Outra coisa, antigamente a gente ia ao banco, a gente tinha que ir lá. Se existia uma pessoa, se a gente dissesse assim, olha, eu quero depositar esse valor, então essa pessoa, ela mesma, né, que era chamada de caixa, ela mesma depositava esse valor. Então, ela mesma ia pagar a vocês esse valor também, a vocês esse valor. Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, um caixa eletrônico. O dinheiro é depositado na conta, a gente chega lá, bota o cartão e recebe o dinheiro. Hoje em dia tem o quê? Tem o Pix também, né, que está aí fazendo sucesso. Então, é uma forma mais rápida da gente transferir dinheiro, né, para alguém para fazer um pagamento também. A gente não precisa mais enfrentar tudo aquilo, aquela fila, né, que a gente enfrentava antes. Tem também a questão de pagar tudo pelos aplicativos. Você hoje em dia pode pagar
uma conta de energia, né, uma conta de água, o que for, um boleto, o que for, você pode pagar através da sua conta se você sair de casa. Você usa o celular ou você usa o computador e fica lá, né, fazendo toda a transferência. Então, antigamente se tivesse uma pessoa, por exemplo, passando mal, a gente precisasse socorrer. Existiam só os táxis, né, que eram os transportes particulares, mas a gente tinha que ir andando até um local para poder arrumar um taxista, para poder levar essa pessoa para a emergência. Hoje em dia, a gente está com pressa de chegar em algum lugar, nós temos o quê? Os aplicativos. Né? Então, a gente pode chamar um carro pelo aplicativo. A gente pode até saber se o motorista está perto ou não está. Tudo isso graças à tecnologia. Tá? Então, teve esse lado bom. Nos transportes também, as pessoas antigamente usavam charretes, que eram o quê? Aqueles transportes, né, que eram puxados por animais. Antigamente era assim que, então demorava bastante, né, para fazer esse percurso. Hoje... Então tem toda essa característica, né, desse trabalho. Tá? Então agora nós vamos fazer as páginas, né, vamos fazer as páginas 97 e 98, tá certo? Para poder... Então, ó, nós vamos ler o primeiro quesito, tá? Vou botar aqui classe, página 97, tá? Então, aqui, ó. Primeiro quesito, nós temos assim. Marque a alternativa que completa a frase corretamente. O processo de pouco dano à natureza foi deixado de lado no século XVIII com a chegada da Revolução. Qual é o nome daquela revolução que acelerou a vida das pessoas, né, e com isso também poluiu mais a natureza? Revolução Cubana, será que foi ela que nós falamos? Não. Revolução do Neolítico? Não. Revolução dos bichos? Será que os animais poluíram a natureza? Não. Revolução Francesa? Não. Foi a Revolução Industrial. Então, lá no último quadrinho, onde tem o nome industrial, você vai, ó, fazer um xizinho, tá? Industrial. Tá certo? No segundo quesito, nós temos assim: o que acelerou o desenvolvimento da tecnologia na primeira metade do século? Que século é esse? XX é 20. A Guerra de Independência, será que foi isso que acelerou? Não. A Guerra do Paraguai, as duas guerras mundiais ou a invenção do motor à explosão? As duas guerras mundiais. Então você vai lá no quadrinho, ó, e marca X. As duas guerras mundiais, tá? Então, você vai lá e marca, tá? Que no caso, no segundo quesito, deixa eu só escurecer aqui. No segundo quesito é o terceiro quadrinho, as duas guerras mundiais, tá certo? Então, primeiro você vai marcar o último quadrinho, que é industrial, tá? Então, ó, vamos passar para a leitura do terceiro quesito, que tem assim: pinte os quadros com afirmativas corretas. A poluição não é um problema nosso, será? Muito pelo contrário, né? A poluição é um problema causado pelos próprios seres humanos, tá? A poluição não tem nada a ver com a indústria, será que foi isso que a gente viu? Não, né? Muito pelo contrário, tem tudo a ver com a indústria, né? Terceira frase: é necessário que se pense nas consequências da poluição? Sim, né?
Quarta frase. É vital desenvolver tecnologias que minimizem a poluição. Quando a gente fala minimizar, é diminuir a poluição. Sim, também. Os ciclos naturais sofrem grandes impactos e provocam grandes mudanças ambientais? Sim, também. Então, no terceiro quesito, você vai pintar as 3 últimas frases, tá certo? Então, só para a gente reforçar, o terceiro você vai pintar os 3 últimos quadrinhos, né? Que tem as frases aí, tá certo? Então, você vai lá e pinta as 3 últimas opções, tá certo? Então, lembrando, vocês estão em casa, né? Quando a gente vai fazendo as coisas, aí vocês pausem o vídeo para poder fazer a correção, tá? Na página 98, nós temos assim: numere corretamente as imagens. 1 para as situações antes da Revolução Industrial e 2 para as consequências dela. Então, nós temos aí 8 desenhos, tem um espacinho para que a gente coloque o número. O que ocorreu antes da Revolução Industrial, a gente coloca 1. O que aconteceu depois, né, da Revolução Industrial, que começou a questão da tecnologia, a gente vai colocar o número 2. Na primeira imagem, nós temos uma pessoa fazendo fogo. Então, isso era o quê? Antes da Revolução Industrial. Então, vai ser o quê? Número 1 na primeira figura, tá? Na segunda figura, nós temos aí um carro. Esse carro está até passando por alguns reparos aí. Então, vai ser o quê? Após a Revolução Industrial. Vai ser número 2, tá? E o outro? Como é que vai ser? O outro vai ser o número 1, tá? Então, número 1 também. Esse outro, nós estamos vendo uma pessoa na frente do computador. Será que existia computador antes da Revolução Industrial? Não, então, número 2, tá? E embaixo? A gente tá vendo aí que é uma cena bem antiga, né? Então, vai ser número 1. Tá? O trator, né, querendo ou não, a máquina também, então vai ser o quê? Número 2, né, que foi após a Revolução Industrial. E essa outra aí, que as pessoas estão com a serra cortando a árvore, também após a Revolução Industrial. Então, número 2 também, tá? E o outro, a pessoa está aí consertando um sapateiro, ele está consertando um sapato de uma forma um pouco antiga, então é o quê? Antes da Revolução Industrial. Número 1, tá certo? Esse quinto quesito vocês vão fazer em casa, tá? Porque tem assim, ó, pergunte a seus pais a profissão deles e peça-lhes para descrevê-la. Depois pesquise se essa profissão existia antes da Revolução Industrial e que mudanças ela pode ter sofrido no decorrer dos tempos. Escreva o resultado de sua pesquisa, tá? Você vai perguntar aos seus pais se eles, né, qual é a profissão deles. Então você vai perguntar se essa profissão ela já existia antes dessa tecnologia, antes da Revolução Industrial, ou se ela não existia. Certo? Então agora vocês vão colocar na página 99, já que nós estamos falando sobre essa questão da tecnologia, e nós vamos falar um pouco sobre os transportes, tá? Então, ó, dando continuidade, ó, transformações dos meios de transporte e de comunicação, na página 99, já que nós estamos falando desse avanço, né, tecnológico, nada mais importante, né, do que a gente falar sobre os meios de transporte, os meios de comunicação que fazem parte do nosso dia a dia, tá? A comunicação, por exemplo, antigamente as pessoas usavam mais as cartas,
elas escreviam essas cartas elas demoravam um certo tempo para poder a pessoa receber, o destinatário receber essas cartas, tá? Então, com a tecnologia ficou tudo mais fácil. Hoje em dia nós temos os aplicativos, né, de mensagens, então é muito mais fácil a gente se comunicar com pessoas que estejam até em outros lugares do mundo, certo? Então, vocês estão vendo aí o exemplo? Essa primeira imagem da carroça, né, a charrete, era o tipo de transporte utilizado na antiguidade, que a gente chama de veículo de tração animal. Depois, os transportes eles foram evoluindo. Hoje em dia nós temos bicicleta, né, que não precisa de combustível, né, através da nossa força, da nossa movimentação. Nós temos caminhões, temos carros, temos navios, até esses transportes aquáticos evoluíram. Por quê? Antigamente uma pessoa ficava no barco, então ela ficava por lá horas e horas remando. Hoje em dia existem os barcos a motor, né, que acelerou, então faz com que a navegação seja bem mais rápida, tá? Então, aí na questão da comunicação, o telefone foi um dos meios de comunicação que mais sofreu evolução. Os telefones antigamente era muito caro, era um produto de luxo, alguém tem um telefone. Então, com o passar do tempo, as pessoas foram produzindo telefones mais modernos até chegar agora, na atualidade, do nosso celular, né? Hoje em dia, quem iria imaginar que hoje em dia a gente poderia fazer tudo por um celular? A gente poderia ver uma pessoa em tempo real, a gente poderia estudar por um celular, que a gente poderia fazer tudo, até pagamentos pelo celular. Quem diria que isso um dia ia acontecer, né? Então a tecnologia ela acelerou muito, né? Inclusive as cartas elas eram mais utilizadas, né? Hoje em dia nós não temos mais muito essa questão de cartas, tá? Temos mais, né? E tudo isso aí, né, foi gerado agora mesmo. A pandemia acelerou ainda mais a tecnologia. Muitas pessoas estão fazendo home office, né, que é o trabalho em casa. Muitas pessoas estão estudando, né, também pelas aulas online. Aí vocês já imaginaram se essa tecnologia não tivesse avançado, como é que as pessoas iriam trabalhar nessa época em que nós estamos vivendo? E como é que as pessoas iriam estudar, né? Já que a gente sabe que não pode ter aglomeração, as pessoas não podem ficar juntas, como seria, né? Ficaria bem complicado, ficaria até impossível das pessoas trabalharem, né? E, além disso, ficaria impossível delas trabalharem e delas estudarem, tá? Então, nós vamos fazer agora como atividade de classe a página 101, tá certo? Quarto quesito, nós temos assim: leia a letra da música e responda as questões a seguir. Choque ecológico. Cadê a flor que estava aqui? Poluição comeu. O peixe que é do mar. Poluição comeu. O verde, onde é que está? Poluição comeu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. Letra A. Ao que a música está se referindo. Quando está falando de que aí? Tem uma palavra que ela está aparecendo várias vezes. A poluição, tá? Então, está se referindo à poluição. Então, letra A. Está se referindo à poluição, tá? Está perguntando aí sobre o que essa música, né? O que a letra dessa música está se referindo, tá certo? Então, lembrando, vocês pausem o vídeo, porque a gente sabe que na aula gravada não pode estar deixando o vídeo correr, então vocês pausam, fazem a correção e daqui a pouco vocês retornam para que a gente possa fazer a letra B. Mas eu vou fazer logo a leitura da letra B. Tem assim: que relações podem ser estabelecidas entre a letra da música e o processo de urbanização?
Quando a gente fala em urbanização, é o crescimento das cidades. Então, qual é a relação sobre isso? Tá? Então, letra B. A grande quantidade de indústrias, lixos e carros nas ruas, poluição do ar, das águas e do solo, né? São os problemas causados por essa urbanização, né? Por esse crescimento das cidades, tá? Então, lembrando, vocês pausem o vídeo para poder fazer, tá certo? Porque a gente não pode deixar correndo, tá? Quinto quesito, nós temos assim: entre as contribuições que os meios de transporte e de comunicação trouxeram, podemos destacar a geração de empregos. Sim. Tá? O estímulo ao comércio, sim, né? Porque se tudo isso foi acelerando, então o comércio, ele cresceu também. A criação de animais, as atividades do campo, elas não cresceram tanto não, por conta justamente dessa aceleração, né? Da tecnologia, tá? O desenvolvimento de novas tecnologias, sim, esse aí, né, é o mais fácil, né, tá na cara esse, então só estaria errado esse daqui, né, o primeiro da segunda coluna, que é onde tem criação de animais, tá? A página 100 vai ser a atividade de casa, tá? Eu vou colocar a agenda aqui no quadro. Então, tem aquele quinto quesito, né, da outra página que nós fizemos ainda agora, que vocês tinham que perguntar aos pais de vocês a questão da profissão, né, para saber se ela já existia antes da Revolução Industrial ou não, tá? E a página 100 tem assim: com o passar dos anos, o homem necessitou de meios que permitissem seu deslocamento entre dois lugares de forma cada vez mais rápida. Dê sua opinião sobre a importância da evolução dos meios de transporte e de comunicação para o homem no século XXI. Você vai dizer qual é a importância que você acha dos meios de transporte e de comunicação para as pessoas na atualidade, tá? Segundo, escreva um pequeno texto explicando como o avanço dos meios de transporte e de comunicação pode ajudar nas áreas sociais, na questão da sociedade mesmo, como é que isso pode ajudar, né? A gente a conviver com outras pessoas, a falar com outras pessoas, e culturais, né? Será que é possível a gente saber a cultura de alguém através da tecnologia? Terceiro, o avanço dessas tecnologias é um grande progresso em várias áreas que cuidamos. Você acha que devem ser tomados? Que cuidados você acha que devem ser tomados em relação à conscientização ambiental, voltada para a prevenção da emissão da poluição causada pelos meios de transporte, né? Então, você acha que quais cuidados deveriam serem tomados, deveriam existir para a questão dos meios de transporte, né? Essa emissão, né, de fumaças que eles liberam tanto, tá certo? Então, hoje a gente fica por aqui, tá certo? Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.